Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez batendo um papo com vocês sobre este produto aqui, que é a lente Tamron 150-600 f5 a 6.3 estabilizada, uma das lentes que eu mais utilizo dentre as que eu possuo aqui no meu arsenal. A minha versão especificamente é desenhada para câmeras da Canon, DSLR, de sensor full frame. Mas você também encontra uma versão idêntica para DSLRs da Nikon de sensor full frame. Ela também funciona, e na minha opinião até melhor, em câmeras de sensor cropado. E você também pode utilizar essa lente em câmeras mirrorless, desde que você possua o adaptador adequado para a sua câmera. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixels. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão de produtos bem como este vídeo. Então eu quero sim desde já te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar notificações e também de conferir os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixels. Mas chega de jabá, vamos direto ao assunto. Eu quero te contar alguns fatos que seriam bem complicados para eu memorizar, então por isso deixa eu te mostrar aqui uma colinha que eu fiz. O nome oficial dessa lente é Tamron 150-600 f5 a 6.3 DI VC USD G2. E ela é vendida aqui nos Estados Unidos pela fortuna de $1.299, o que é caro até para padrões americanos. E no Brasil ela é vendida pela fortuna de R$9.975. E ela é cara desse jeito porque ela vem com 21 elementos divididos em 13 grupos e uma série de revestimentos especiais para controlar flares e reflexos indesejados. Ela aceita um filtro de 95mm, que na prática é bem difícil de ser encontrado. E ela pesa um total de 2 kg. Então, gente, essa daqui é, obviamente, uma lente extremamente grande. Ela não é uma lente discreta, ela vai chamar a atenção na hora que você estiver tirando ela da bolsa para fotografar. Ela vai ser pesada para você levar nas suas férias, você vai ficar cansado, não, vai ter dificuldade de fazer ela caber dentro da sua mala de viagem, na sua mochila de câmeras, vai ser difícil para você armazená-la. Então você tem que levar tudo isso em consideração na hora de decidir fazer um investimento caro como esse. Você não quer gastar todo esse dinheiro para deixar uma lente parada na estante. Ainda assim, eu posso te dizer que eu utilizo essa lente toda semana. É uma das lentes que eu mais utilizo aqui dentro do meu arsenal. E ao longo desse vídeo eu vou te contar quais são as 5 aplicações onde eu me encontro sempre utilizando essa lente. Mas antes disso, deixa eu falar mais um pouquinho sobre a parte física e a construção aqui dessa lente. Primeiro, eu falei um pouquinho sobre o zoom dela, que vai de 150 a 600. Quero mostrar para você que este é um zoom externo, então quando ela está completamente estendida, a lente fica ainda maior. Ele tem um anel de zoom emborrachado e ele tem um trilho, né? Ela tem uma movimentação linear. Ou seja, o quanto você tem que se deslocar para sair de 200 para 300 é o mesmo que você tem que se deslocar para sair de 500 para 600, ou muito parecido, né? Você, em alguns casos de lentes mais baratas, você tem mais precisão no zoom, no começo do zoom, e aí quando você vai se aproximando para o final, qualquer movimentozinho já faz o zoom se movimentar bastante. Nessa lente aqui não, o movimento do zoom é bastante controlado, você vai conseguir ter bastante precisão. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que essa lente aqui é tão grande e pesada que só o fato de colocar a câmera para baixo faz com que ela já se estenda, né? O próprio peso dos elementos internos dela faz com que ela se abra. Então, pensando nessa situação, o que a Tamron te faz são duas coisas. Primeiro, quando ela está completamente retraída a 150mm, você tem um botãozinho aqui para você travar a lente. E agora ela não abre mais. Você pode fazer o que você quiser, ela não vai se estender. Esse daqui é o modo que você vai transportar a sua lente. Se ela estiver na sua câmera ou você estiver se deslocando de um lugar para o outro, você trava a lente, ela não vai ficar abrindo, não vai ficar mexendo enquanto está transportando. Porém, na hora em que você estiver fotografando, a partir do momento que você moveu um pouquinho de 150mm, essa trava aqui não funciona mais. E aí, se você quiser travar a lente para ela não ficar mudando a distância focal, o que você tem que fazer é isso daqui, olha. Você puxa o anel de zoom um pouquinho para frente e agora ela travou. Então, enquanto você estiver fotografando, ou você vai estar mudando a distância focal o tempo inteiro, ou se você falar assim, não, eu quero fotografar tudo que eu puder a 400mm, você coloca 400mm e trava a lente. Decidiu mudar, coloca para trás, vai para 500mm e trava a lente. É assim que você vai ter que fazer, você vai acabar se acostumando, vai ficar intuitivo para você depois que você utilizar a lente por algumas vezes. Mas a suavidade do anel de zoom é impressionante.
lente, não faz nenhum barulho, você não sente nenhuma rispidez na hora que está fazendo isso. E o mesmo pode ser dito com relação ao anel de foco. Ambos emborrachados, muito suaves. No caso do foco aqui você tem uma janelinha para que você consiga enxergar qual que é a distância focal que você está utilizando. Muito impressionante, muito bem construída, de muito boa qualidade esses dois anéis. A lente inteira é de metal, gente. Isso daqui é inteiro de metal. O bocal da lente também é de metal. Essa daqui é uma lente que é resistente à água e é resistente ao pó. Então é claro que você não vai usar essa lente num dilúvio, mas se tiver uma chuvinha, se ela é resistente a um splash e tal, se tiver um ambiente que não seja a coisa mais limpa do mundo, a lente é projetada para esse tipo de situação, visto que ela tem aplicações justamente para ambientes que não são tão controlados assim. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui nesse ângulo, vou ver se eu consigo garantir que está em foco, para a gente conseguir enxergar direitinho, é que essa lente tem um botãozinho para você alternar entre foco manual e foco automático, e ela também tem um botãozinho para você alternar entre a estabilização ligada e a estabilização desligada. Você quer sempre desligar a estabilização quando você estiver fotografando com a lente sobre um tripé. Você deixa a lente paradinha no tripé, vai fotografar com um disparador remoto, aí você quer desligar o sistema de vibração dela, quer desligar a estabilização da lente. Mas o que chama atenção, porque essas duas coisas são até bem comuns, o que chama atenção é que você tem 3 modos de estabilização e tem 3 modos de foco. E é importante você entender isso. O modo 1 é o modo geralzão. Provavelmente você vai estar utilizando esse modo o tempo inteiro para quando você está segurando a câmera na mão, não está apoiando com ela no monopé, nem no tripé. Você está só tirando a fotografia e você quer enxergar como é que a estabilização funciona, você vai deixar no modo 1. O modo 2 é um modo específico para panning. Sabe aquelas fotografias quando a câmera está se movimentando numa certa posição e aí você quer tirar aquela foto onde o assunto se movendo está nítido, mas todo o background está borrado? Esse daqui é o modo 2 de estabilização. Ele é normalmente combinado quando você coloca essa câmera sobre um monopé ou sobre um tripé de cabeça fluida, que aí você vai estar se movimentando com a câmera, mas ela ainda assim vai estabilizar alguns dos eixos, porém não todos os eixos. Ela também tem aqui o modo 3 de estabilização, que é quase como se fosse um boost de estabilização, é o modo super power da estabilização dela. A estabilização fica ainda melhor, não serve para panning, porém, mas fica ainda melhor, porém você não consegue enxergar a estabilização no seu viewfinder. Ela prioriza a estabilização apenas no momento do disparo. Então, enquanto você não apertou o gatilho, tá tudo tremendo. É só na hora que você apertou o gatilho que você vai conseguir ter uma estabilização ainda mais poderosa. Tem momentos e momentos onde você vai querer usar isso, porque às vezes quando você está a 600mm com a câmera na mão, a lente tão estendida desse jeito, o seu ângulo de visão é tão pequenininho, sei lá, 8 graus, que é difícil até você conseguir encontrar o pássaro que você está querendo fotografar. E aí então ter a oportunidade de você deixar o viewfinder mostrando a estabilização te ajuda inclusive a fazer o seu enquadramento na hora da fotografia. Mas você tem aqui os 3 modos para você. Ela também te oferece 3 modos de autofoco. Você tem aqui, e ele descreve de uma forma, o modo full, mais uma vez, é o geralzão. Não importa onde está aquilo que você quer fotografar, ele vai procurar e vai tentar deixar em foco. Esse é o modo menos preciso e o modo mais lento, mas ainda assim funciona muito bem. Você tem aqui um segundo modo de estabilização que fala assim, ó, eu quero de 10 metros até o infinito. Isso quer dizer que se tiver alguma coisa mais próxima de você, a 10 metros de você, a câmera e a lente vão completamente ignorar isso. Ela só vai focar em coisas que estejam a mais de 10 metros de distância de você. Isso faz com que o seu foco seja mais preciso e mais rápido. Da mesma forma, você tem a opção de falar que você quer que o foco fique entre coisas que estejam a 10 metros a até 22 metros de você. Então são as coisas que não estão tão perto, mas também não estão tão longe. Se tiver alguma coisa lá no fundão, a lente vai ignorar e você vai ter uma chance maior de focar exatamente naquilo que você quer. Mais uma vez, ele é mais rápido e mais preciso quando você escolhe esse modo. Então, muito legal você ter todas essas flexibilidades e essas opções aqui para você fazer isso. E por fim, eu acho que vale a pena mencionar que ela vem com este parasol gigante aqui, né? Parece um funil. Se um dia você não usar essa lente, você pode usar esse parasol para alguma aplicação de acampamento, eu acho que vai dar certo. E a outra coisa também que vale a pena mencionar é que ela vem com esse mount aqui para balanço, né? Essa lente aqui é tão pesada que se você ligar a sua lente na câmera e então
então apoiar a sua câmera sobre o tripé, é possível que você vá danificar a sua câmera. Então ela acha o centro de massa dessa câmera, e aí você apoia a câmera e a lente sobre a lente na hora que você estiver utilizando ela sobre um tripé. Então realmente é uma lente bem com aplicações profissionais, como vocês puderam perceber, que vão fazer as pessoas que estão interessadas em tirar fotografias especiais, a gente vai falar sobre quais são os tipos de fotografia, terem todas as opções que ela precisa. Álvaro, como é que você utiliza essa lente? Aonde que você utiliza essa lente? A primeira aplicação que eu utilizo quase todos os finais de semana são para esportes. Então, se você estiver me vendo aí num sábado de manhã, você vai me ver ou num campo de futebol americano, ou num campo de futebol brasileiro, ou num campo de tênis, numa quadra de tênis, né? Às vezes eu estou vendo algumas pessoas jogando vôlei, e eu estou com essa lente aqui, para que eu tenha a oportunidade de ficar bem distante da ação, lá na linha de fundo, na arquibancada e tal, e ainda assim conseguir zoom e chegar bem pertinho, dar close-ups, capturar as emoções, capturar cada detalhe que está acontecendo. Eu acho que essa lente é fantástica para esse tipo de aplicação, porque ela tem um sistema de autofoco, a velocidade do autofoco dela é muito, muito legal, e porque a estabilização dessa lente também é fantástica. Inclusive, eu fiz um teste aqui fora, que vocês estão vendo agora na tela, da lente a 600mm com a câmera na mão, com a estabilização desativada, e agora eu ativei a estabilização para que você possa ver o efeito que ela faz, está no modo 1 de estabilização. Isso ajuda bastante até na hora de fazer a sua composição e faz imagens que de outra forma ficariam bem borradas, ficarem bem nítidas. E eu também gosto porque eu vou estar fotografando esportes durante o dia, normalmente em ambientes abertos, e aí os revestimentos que eu tenho com essa lente, junto com esse parasol gigante que ela tem, faz com que eu tenha um controle muito legal de flares, eu não tenho reflexos indesejados, e eu também consigo ter bastante contraste nas minhas fotografias. Então, para fotografia esportiva, essa lente aqui é super, super legal. A outra coisa que eu faço bastante com essa lente são fotografias de elementos celestes, coisas que estão no céu. Então, se você for num sábado bem de manhã, bem cedinho, antes de clarear, na praia aqui perto de casa, provavelmente você vai me ver lá tentando fotografar o nascer do sol, principalmente se o dia estiver bem limpo. Essa é uma lente muito, muito legal para fotografar o sol. Ela é uma lente também muito legal para fotografar a lua. Você consegue chegar bem de perto, consegue ver os detalhes das crateras das luas. E se você utilizar alguns adaptadores que você tem a oportunidade de comprar, eu vou falar sobre isso agora em um segundo, você também consegue tirar foto até de elementos mais profundos do universo. Eu consegui, inclusive fiz uma live stream, tirar fotos de Júpiter, consegui ver as cores de Júpiter, as luas de Júpiter, consegui tirar foto inclusive de Saturno, consegui ver os anéis de Saturno. Normalmente esse tipo de fotografia precisa ser feita num tripé, com foco manual, você não quer encostar na câmera na hora de fazer o disparo, porque ela não é uma lente muito clara, como você pode perceber, mas o fato de você conseguir chegar bem de pertinho te dá a oportunidade até de fotografar esse tipo de elementos. Então deixa eu fazer mais uma colinha aqui para vocês aqui neste momento, garantir que a minha colinha vai ficar em foco, e eu vou te dizer para vocês algumas coisas. Eu não tenho os dois adaptadores, eu só tenho este adaptador aqui, que serve para você colocar na base da sua lente, e aí você modifica a distância focal da sua lente. Tá vendo? Ó, ficou ainda mais comprida. Se eu estender ela agora por inteiro, tem que colocar até na diagonal para que ela caiba no enquadramento. Esse daqui é um adaptador que multiplica a distância focal dessa lente em 2 vezes. A Tamron também vende um adaptador que multiplica a distância focal em 1.4 vezes, tá bom? Eu gosto mais desse daqui de 2 vezes, mas você tem a outra opção, eu só tenho essa de 2 vezes. E o que significa isso? Significa que se você estiver utilizando essa lente numa câmera de sensor full frame e não estiver utilizando adaptador nenhum, ela vai estar a 150, ela vai ter uma distância focal de 150 a 600 mm, f5 a 6.3, como o próprio nome diz. Se você, por outro lado, colocar um adaptador f1.4, tanto a distância focal quanto a abertura máxima do diafragma modificam-se. Aí ela passa a ser uma lente que vai de 210 a 840 mm com f7 a 8.8. E se você utilizar o adaptador que eu possuo, que é de multiplicação de 2 vezes, ela passa a ser uma lente de 300 a 1200 mm, f10 a 12.6. Eu falei no início do vídeo que ela também serve para câmeras de sensor cropado. E eu acho que funciona até melhor, visto que essa lente aqui é para fotografar coisas de longe. Quando você coloca essa lente numa câmera de sensor cropado, você consegue enxergar ainda mais de longe. Você consegue chegar ainda mais perto do assunto que você está querendo fotografar. Porque em câmeras da Canon, especificamente, você tem um fator de crop de 1.6.
Então, se você estiver colocando essa lente numa câmera de sensor cropado, ela passa a se tornar uma lente que vai de 240 a 960 milímetros, equivalente numa câmera de sensor full frame, né? E ela passaria então a ser uma lente f8 a f10. Se você numa câmera de sensor cropado colocar o adaptador vezes 1.4, aí ela passa a ser uma lente de 336 a 1344, f11.2 a f14. E quando eu tinha minha Canon 90D, a qual eu não possuo mais, já vendi, e utilizava esse adaptador de multiplicador de 2 vezes, ela se tornava uma lente de 480 a 1920 milímetros, f16 a f20, o que me dava a oportunidade até mesmo de fotografar os anéis de Saturno. Ela basicamente virava um telescópio conectado direto na minha câmera DSLR de 32 megapixels, que era a minha Canon 90D. Então, realmente, muita versatilidade para quem está querendo fotografar elementos celestes, principalmente se você comprar um adaptador que vai multiplicar a sua distância focal, como esse que eu mostrei aqui para você. Outra coisa que você já deve ter imaginado, que eu também utilizo essa lente, é para vida selvagem. Já fiz até vídeo aqui no canal usando essa lente, falando sobre fotografia de pássaros. Eu sempre gosto de fotografar pássaros, passarinhos e tal. Quando eu vou em safaris, eu moro na Flórida, tem alguns safaris, tem alguns lugares onde você pode fazer isso. Você também vai querer levar uma lente como essa, porque você vai ter a oportunidade de ficar bem longe lá do leão, bem longe do jacaré, e conseguir tirar a foto bem de pertinho, só que ainda assim de uma forma muito segura. Então, eu acho que contar com uma estabilização, contar com controle de flares, contar com um sistema de autofoco bom como ele tem, e até o fato de que o autofoco dessa lente é super silencioso, até nisso eles pensaram. Você pode ficar escondidinho lá para tentar tirar a foto do seu pássaro e na hora que você estiver focando, muito dificilmente você vai afastar o animal selvagem, vai afastar o pássaro pelo barulho do autofoco, porque é realmente bem silencioso. Então, vida selvagem é uma outra aplicação, é a terceira aplicação que eu faço aqui. A quarta aplicação, por incrível que pareça, é retrato. Você não deve achar que uma lente que é f5 a 6.3 seria uma lente adequada para retratos. E ela é ainda assim, porque principalmente se você colocar 600mm, você vai conseguir deixar o fundo tão comprimido, tão desfocado, que vai dar vai ressaltar muito mais a pessoa. Então, você acaba criando uma certa composição única com essa lente na hora de fotografar retrato. Composição essa que você não conseguiria nem mesmo com uma 70-200 ou com uma 85 f1.2 e tal. É um tipo de desfoque bem diferente quando você coloca 600mm, f6.3, fica bem comprimido, você não consegue sequer identificar o que é que está no background, no fundo, e eu gosto bastante dessa visão. É claro que tem a inconveniência de que você tem que ficar tão distante da pessoa que você está fotografando que chega a ser até difícil para você conseguir se comunicar com ela. Obviamente essa é uma inconveniência que você tem que levar em consideração. E a outra coisa é que, ainda que eu goste da fotografia de retrato que essa lente tem, a nitidez dessa lente, ainda que muito boa, não se compararia à nitidez que você teria numa 50, numa 85, numa 70-200. Quando você está a 600mm, até mesmo a temperatura cria umas certas distorções na imagem que faz com que nunca fique tão nítida quanto você tivesse a oportunidade de estar mais próximo. Mas ainda assim, para algumas situações específicas, até mesmo para retrato, eu consigo utilizar essa lente e gosto bastante de utilizar essa lente. Enfim, a quinta e última aplicação, eu vou generalizar aqui um pouco, é para fotografar tudo aquilo que esteja de longe. Então eu posso fotografar pessoas distantes sem mesmo que a pessoa me perceba. Então, se você é um espião, tá aqui uma lente boa para você. Eu consigo fotografar barcos que estão bem distantes lá no oceano. Consigo fotografar aviões, consigo fotografar helicópteros. Tem gente que gosta, tem gente que está nessa linha de fazer esse tipo de coisa. E uma coisa que é interessante, se por exemplo tiver uma flor numa árvore bem distante, onde você não conseguiria chegar bem pertinho para fazer uma fotografia macro, com essa lente você consegue chegar bem perto da flor que está lá em cima da árvore, quase como se você estivesse fazendo uma fotografia macro. Ela definitivamente não é uma lente macro, mas você consegue chegar tão pertinho de coisas que estão distantes que você consegue ter uma impressão muito parecida, como se fosse uma fotografia macro. Então realmente dá para perceber o porquê que eu utilizo essa lente com tanta frequência aqui no dia a dia. Álvaro, você sempre fala nos seus vídeos que nenhum produto é perfeito. O que essa lente tem que faz ela não ser tão legal? O que eu tenho que saber antes de sair gastando 10 mil reais quase para comprar essa lente? Primeira coisa que você tem que saber é que a nitidez dessa lente nos cantos da imagem não são maravilhosas. É importante deixar isso muito claro de uma forma muito transparente. Essa é uma lente que você vai ficar muitíssimo satisfeito desde que aquilo que você esteja fotografando esteja no centro da imagem. Nos cantinhos da imagem,
Principalmente se você tiver mais distendido a 600mm, a imagem vai ficar bem pouco nítida, vai ficar bem soft nas laterais das imagens. Não me incomoda porque quando eu estou utilizando esse tipo de lente, as composições que eu procuro fazer são sempre muito mais no canto, mas se você é uma pessoa que às vezes se preocupa com isso, saiba que talvez essa não seja a melhor lente para você. Outra coisa é que o sistema de autofoco perde bastante precisão, velocidade. Não funciona muito bem, para falar bem a verdade, quando você utiliza esses extensores, principalmente de 2 vezes. Já ouvi falar que o de 1.4 não influencia tanto, mas o meu aqui, quando você coloca o extensor de 2 vezes, a câmera passa a ter bastante dificuldade para usar o autofoco. Eu normalmente utilizo esses extensores quando eu estou fazendo fotografias noturnas, essa câmera no tripé, e aí eu vou utilizar foco manual e para mim não tem problema. Mas, se você está pensando em fotografar coisas de muito longe e precisar de um multiplicador de 2 vezes como esse, saiba que você vai ter que tirar mais fotos para ter uma chance maior de ter uma que vai ficar em foco. O sistema de autofoco perde, sim, precisão quando você coloca um extensor como esse. Outra coisa que eu queria te contar é que muita gente está mudando de Canon para Sony, eu fui uma pessoa que fiz isso, e aí utiliza aquele Sigma MC11 para usar lentes desenhadas originalmente para câmeras da Canon em câmeras da Sony. Eu queria te dizer que para fotografia, essa lente vai funcionar perfeitamente com esse adaptador. Vai funcionar o autofoco, foco no olho, como se ela fosse uma lente nativa para Sony. Porém, para vídeo, ela não funciona. Para vídeo, ela continua sendo... o autofoco, de fato, não funciona de forma nenhuma a vídeo quando você coloca um MC11 numa câmera da Sony. Para foto funciona, mas não funciona para vídeo, uma coisa que você precisa saber. Eu não acho que essa daqui é uma lente muito adequada para fazer vídeo. Eu nunca gravei um vídeo com essa lente, eu não consigo imaginar uma aplicação onde seria necessário. Talvez num casamento, se você tivesse que ficar muito distante do noivo ou da noiva, mas mesmo em casamentos grandes, uma 70-200 já foi mais do que suficiente para mim. Mas para fotografia eu acho que ela tem total a minha recomendação. Para vídeo eu acho que talvez não faria tanto sentido. Mas esse daí é o meu review da Tamron 150-600. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado inspirados a fazer fotografias diferentes com essa lente. Mas tomem cuidado, porque é um investimento muito caro. Você não quer correr o risco de gastar todo esse dinheiro se você não estiver imerso nesse tipo de fotografia, desses 5 tipos de fotografia que eu mencionei aqui para vocês. E é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Fui.